Dando prosseguimento, está com a palavra a nobre vereadora Sandra de Assis. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Deise, munícipes aqui presente, que eu vou cumprimentar em nome do meu filho, Jean Carlos, acabou de chegar aqui nessa sessão, menino do bem, honesto, né? E tenho muito orgulho dele. Então, em nome do meu filho, eu cumprimento todos os jovens da cidade, pessoal batalhador, lutador aí, que nem ele também. Não poderia, é filho e acho que o exemplo começa em casa, né? Bom, na verdade, senhor presidente, eu só quero parabenizar, falando em jovens, não poderia deixar de parabenizar dois jovens da cidade, Mauro Júnior e o Lourenço. Mauro e o Lourenço, que fizeram um evento no final de semana, que parou a semana toda aí dos jovens aí, correndo atrás de fantasia, se organizando, juntando equipe, reunindo o pessoal, pousadas lotadas, porque veio muita gente de fora. Então, as pousadas foram lotadas, porque tem um pessoal de Paraibuna me ligando se tinha outras pousadas que não estavam na internet, para eles poderem estar ligando. E aí você vê dois jovens, você vê os jovens se reunindo, se unindo, para poder movimentar a cidade. E aí o pessoal fala assim, né? A vereadora só apoia a festa. Não, é porque a gente tem que ter uma visão ampla das coisas. Sabe por que Salesópolis não vai para frente? Porque só tem administrador que só consegue enxergar um palmo diante do nariz. Não é questão de festa, é questão de movimentar a cidade, é questão de movimentar o comércio, é questão de ser geração de emprego, porque contrata as pessoas segurança, as pousadas contratam pessoas para poderem ficar nas pousadas, são famílias, são jovens, são pessoas que movimentam a cidade. A cidade tem que movimentar. Tem que fazer com que a economia gire, né? O comércio tem que girar, os comércios têm que vender. E o dinheiro, ele não é tudo, mas ele é necessário, fundamental. Então, eu não poderia deixar aqui de frisar o mega evento que foi feito, que parou a região. E, repito, pousadas lotadas, comércio aí girando. E a gente vê que são jovens, meninos aí de 20 e poucos anos. Né? Igual os jovens que eu tenho na minha casa, os jovens são esses meninos aí se articulando e fazendo com que a cidade se movimente. Né? Se não vem para um lado, vem para o outro. É que eu sempre falo. Tudo que depende do povo de Salesópolis, dá certo, funciona. Só não dá certo quando é do poder público. Aí não dá certo. Nada funciona, nada tem jeito, nada pode, nada consegue. Quando o povo se une, e os jovens, que eu admiro muito, os jovens, pela energia, pela alegria, pela disponibilidade que eles têm, pela força, aí a gente vê que acontece, e aí, os meninos novos, nenhum deles não tem nem 30 anos de idade, aí, acho que nem 25 anos tem, conseguiram fazer um mega evento, conseguiram gerar renda, movimentar a economia. Então, de parabéns, Lourenço e o Mauro, fica aqui o meu registro nessa tribuna, em nome de vocês, eu parabenizo todos os jovens da cidade. Um abraço, obrigado. Dando prosseguimento, está com a palavra o nobre vereador Claudinei. Bom, senhor presidente, em primeiro lugar, nós tivemos essa semana, o senhor nos agendou aí o carro, veio para nós, tivemos com o deputado da Visaia, buscando uma alternativa para essa agência do Banco do Brasil. Né? Existia várias pessoas, vários prefeitos, vários vereadores da diversos lados aqui do nosso estado. Até eu comentando hoje com o vereador, disse, a gente fala da nossa situação, mas tem cidade aí no interior que não tem um banco. Tem que andar 10 quilômetros na cidade vizinha para ir no banco. Aí o cara vai receber na outra cidade, acaba gastando no supermercado daquela cidade, já acabou o comércio na dele. Tudo foram situações que eu vi nessa reunião que eu participei, e onde nós também protocolamos um documento tratando da questão do postinho aqui do Banco do Brasil e pedindo essa agência
e mais reuniões vão ter dessa situação. Espero estar presente e buscando aí, né, se não resolver, amenizar de uma vez por todas esse problema. Porque o povo não pode mais ficar ali fora, tomando sol, chuva, num postinho daquele naipe que está sendo, e a população precisando ser atendida, e o banco que só ganha, né, só ganha dinheiro, acaba não dando um atendimento adequado à população. Nós falamos muito, e hoje esquecemos de lembrar aquilo tão importante que ocorreu após o dia 7 de setembro, a independência, né? Que foi a lei específica, que foi aprovada na Assembleia Legislativa, fruto do trabalho da atual administração, que correu atrás, que perdeu vários e vários dias de atendimento, vamos assim dizer, aqui no gabinete, mas para buscar o quê? Uma legislação moderna que vai atender e solucionar, se não todo, 98% das situações de moradia, de loteamento irregular, não só de Salesópolis, como da região. Nós temos que comemorar. Não podemos só falar das coisas negativas. Temos que falar das coisas positivas. Dar o louro àquele que correu atrás, aquele que buscou, aquele que brigou. Falta, sim, ser sancionado pelo senhor governador. Como hoje a vereadora, nós conversando, ela falou, mas o governador não vai, pelo amor de Deus, não vai pisar na... Não, claro que nós sabemos que o governador, ele tem o compromisso de sancionar se ele encaminhou essa legislação. E acho que vamos colocar, acredito que vamos colocar Salesópolis nesse trilho, adequar essa situação irregular do município, através aí da comarca, que também é outro ganho, cartório de registro, uma coisa vai mexendo com outra, os advogados, os engenheiros, como nós falamos hoje, né? Estão todos contentes, que vão aí ter bastante trabalho, vão ganhar bastante com essa legalização que vai ocorrer. E nós saímos vitoriosos, porque nós acreditamos nesse trabalho. Nós acompanhamos por várias vezes e discutimos, seja no governo do Estado, nos seus órgãos do Estado, mas nós acompanhamos. E não podemos, senhor presidente, depois daquelas cobranças que fizemos a inúmeros deputados da Assembleia, também sair dessa mesa uma moção de congratulação aos deputados, aqueles da nossa região e os demais que aprovaram, que incentivaram, que também lutaram para que isso ocorresse. Mas nós temos que deixar registrado em nossa casa que essa luta partiu da atual administração, desde quando entrou. Desde lá daquela reunião do dia 3 de outubro de 2013, numa quinta-feira de mês, onde começou lá na Assembleia, numa audiência pública, já falando do que vinha ocorrendo no decorrer daquele ano, tudo que estava sendo feito no comitê de bacia, no subcomitê de bacia. E aqueles profissionais que estavam na administração que também corriam atrás, constantemente. Está aí uma legislação moderna, adequada, e nós temos que comemorar. Nós falamos 10 anos, os vereadores que estão nessa casa há muito tempo, que nem eu, nós falamos mais 10 anos dessa legislação. E hoje nós estamos esquecendo de comemorar que ela foi aprovada. Não podemos deixar. Temos que lembrar. Temos que também agradecer aqueles que correram atrás. Porque vão ser aqueles que estão aí fora, que estão preocupados com a sua moradia, estão preocupados de estar em um lugar irregular, que precisa de uma ligação de luz, de uma ligação de água, que vão ser beneficiados. São nossos eleitores, são nossos familiares. Então, quando nós falávamos, lá em 2007, quando aprovamos aquele plano diretor do município, esse plano não vai servir para nada, a lei não permite, mas nós já estávamos olhando para frente, que lá na frente, com a legislação específica, o plano iria se encaixar. Claro, com uma mudança que outra ali. Quando nós falávamos do plano de saneamento e do plano de resíduos sólidos, tudo já estava olhando lá para frente. Com a aprovação tem que sair as melhorias. E hoje nós tivemos uma reunião nesta casa.
O vereador Mário, o vereador Christian da comissão solicitaram. Nós tivemos essa reunião, o vereador Marcelo também esteve presente, a vereadora Sandra esteve presente, e nós discutimos isso aí. E é gostoso você discutir uma lei que atende às necessidades. Não, nós ficamos falando de coisas que não dá para ser aplicada, mas nós temos que comemorar. Nós temos que mostrar para a população. Nós temos que, como já foi dito aqui, esquecer questões partidárias e dar o louro a quem merece. O prefeito está aqui essa noite, ele foi o grande batalhador por isso. Nós temos que lembrar isso, nós temos que falar disso. É aí que a gente mostra também para que nós viemos. Viemos para cobrar, viemos para fiscalizar, viemos para propor, mas viemos para reconhecer. Temos que reconhecer. Temos que abaixar a cabeça, temos que dar a mão à palmatória. Foi resolvido. Isso vai ser importante não só para nós, para a cidade vizinha de Biritiba-Mirim, para Mogi, para Suzano, e falo isso porque eu mexia com o projeto de Luz para Todo, Luz da Terra. Teve bairros de Mogi que foi retirado judicialmente toda a ligação de energia feita. E hoje, no trabalho realizado, e fico contente de fazer parte desse momento, de poder estar aqui como vereador, para também ver essa situação resolvida. Senhor presidente, um assunto que o vereador Sérgio, permite citar, puxou aqui, é muito importante. Porque nós falamos, ele usou o termo policiais. Eu vou corrigir o senhor, se o senhor me permite. Esses dois indivíduos não são policiais. Policial é aquele cidadão que está ali trabalhando e estão prendendo os palmiteiros que estão para o meio do mato. A Kombi cheia de fio, com armas dentro dela, esses são policiais. Porque ele não fica fazendo a perseguiçãozinha ao cidadão do dia a dia. Ele fica de olho naquele que entra na cidade, e ele fala, alguma coisa tem ali, e vai atrás. E aí fecha o comando daqui, fecha o sargento de lá, e consegue pegar. Esse está preocupado com a minha vida, com a sua e do cidadão. Esse está defendendo o nosso povo. Esse não está dando multinha de tacógrafo, e depois corre no estabelecimento e pede a multa de volta porque ele aplicou a multa errada. Foi o que ocorreu a semana passada. Os dois policiaizinhos aí, bonitão, que eu vou dizer não são policiais, me permita, multaram alguns caminhões, dentre eles de um comércio da cidade. Depois que multaram, vieram para o destacamento, acho que pegaram a lei, viram a legislação, voltaram correndo lá dentro do estabelecimento comercial do nosso município e pediram, dá para você devolver a multa? Porque aplicaram a multa errada. Então isso mostra que é tanta picuinha que quer ir embora daqui, que não gosta do pequeno prolabore que o município pode pagar, e faz esse tipo de situação. Eu vou citar meu amigo Toninho aqui da imprensa lá de Biritiba, chegando aí também, nosso amigo. Então, vereador Sérgio, o que eu não sei deixar claro, e acredito que o senhor presidente, de repente o prefeito, estão com as dificuldades de marcar uma reunião com o comando, por quê? Porque o comandante novo é o comandante Rangel. E ele na verdade, assumiu agora. Porque ele não era o comandante. Mas acredito que o comandante Rangel, por tudo aquilo que eu já sei do seu histórico como policial, ele vai acertar essa situação. Porque não pode usar nome de vereador, nome do prefeito, falando aí que está multando isso. Porque eles o que querem é criar polêmica. Porque se eles quisessem trabalhar, eles iam na frente da escola, na hora que está tendo briga. Eu vejo outros policiais lá, mas esses dois eu não vejo. Iam entrar aí por determinados bairros, correr até um trecho da zona rural, iam fazer o quê? Iam mostrar para a população que eles sim estão aprendendo lá no Bragança, no Remédio. Mas não. Você vê a viatura encostada, um caminhão, outra coisa. Entraram no ônibus. Não sei se o senhor prefeito sabe disso, está aqui presente. Entraram no ônibus de turismo do município com crianças lá dentro. Todo com armamento, como já foi citado aqui. Para quê? Então pede licença, deixa a arma baixada. Já sabe que é um ônibus de excursão. Tem os guias da cidade. Tem a empresa responsável, entra. Faz sua vistoria de uma forma mais elegante. Mas, na verdade, o que eles estão querendo é a polêmica que eles já criaram.
Eles criaram essa polêmica. O comando sabe dessa situação, né? Quem comanda a nossa cidade também sabe. Então nós temos que parabenizar os nossos policiais, que esses estão fazendo o trabalho dele. Esses estão prendendo o verdadeiro, né? O verdadeiro bandido, marginal, pessoa perigosa. Mas esses dois, eles querem criar problema. Mas eles têm que estudar um pouco. Porque estão aplicando errado. Estão voltando no lugar recolher a multa. Né? E eu fui atrás também. Que eles fiquem sabendo que eu fui atrás para pegar, mas já tinham pego antes. Porque senão eu ia mostrar para todo mundo aqui. Né? Então eu falo disso porque nós somos pessoas do bem, nós sempre defendemos a polícia, a instituição polícia militar, mas não dá. Esses indivíduos não tem como. Senhor presidente, obrigado mais uma vez à mesa, todos presentes. Dando prosseguimento, está com a palavra o novo vereador Mário. Senhor presidente, novos vereadores, munícipes aqui presentes. Senhor presidente, eu vim só fazer um relato, que eu tinha marcado a reunião hoje, o senhor prefeito esteve aqui presente, junto com a secretária do Meio Ambiente, e a gente ficou debatendo sobre a nova legislação, para ser sessionada pelo governador, que vai ajudar essa cidade a sair do buraco. E, como o Ney falou, tem muitas coisas que a gente vê na lei e não sabe interpretar a lei. E regularização do Prolop, regularização do Tozinho Cardoso, a área que foi aumentada no plano diretor de 2007. Então, tudo isso aí veio para somar, a melhorar nosso município. Também eu acho que a criação de empresas não poluentes no município. Então, tudo isso a gente sempre falava da lei específica, o que ela pode ajudar a nossa cidade a se desenvolver. E também tinha vários projetos também na área de turismo, que está aí no plano diretor, né? Então, essa lei veio para ajudar a nossa cidade. Com agora também sendo elaborado o plano diretor municipal de turismo também. Então vai encaixar tudo para poder a nossa cidade, acho que, sair do buraco e andar. Quase eu pensava assim que nós nunca mais ia conseguir sair disso. Porque ou essa lei nunca ia sair do papel. Quase tanto que a gente falava e sempre a gente ia na Assembleia cobrava, os deputados nossos, reunião com o prefeito, com o pessoal aí. E então foi concretizado essa vitória para a cidade. Eu espero agora que nem foi conversado hoje com a secretária, que tem tudo agora depende da ascensão do governador, para os projetos começar a ser andados no município. Que agora não é que o cidadão que quer regularizar a situação de água e esgoto, é agora a lei que quer que regularize. Que tem lá no bairro do Fartura, aquele cidadão que tem aquela torneira comunitária que está lá 20 anos lá. Tem cidadão, o nobre vereador Sérgio está aqui, o Ney, que paga uma conta d'água de quase 2 mil, 3 mil reais, que divide lá em 5, 6, às vezes não tem situação, não tem dinheiro para pagar a conta. Então todas essas questões vai ser resolvida. Questão também de asfalto nos bairros. Então, a gente fica pensando, né? Ainda falta bastante, o caminho vai ser longo. Mas o pontapé inicial já foi dado. Agora eu queria cobrar, já que o seu prefeito está presente, tem que cobrar ele também, né? E é caminho da casa dele. Que essa semana passa muito ciclista na cidade, final de semana, jipeiro tal, e os caras caíram de pau em mim, né? Todo mundo sabe que eu sou vereador e trabalho na padaria. Falei, pô, vereador, como é que você deixa aquele monte de lixo lá na entrada da Petrobras lá? Daí eu falei, a situação está difícil, mas eu vou cobrar do prefeito na segunda-feira para poder tirar aquele lixo daqui. Ontem teve uma festa lá nos Miranda, na estrada da Petrobras, mas cara que eu vi naquele lugar lá ontem, se eu soubesse que o pessoal ia descer o pau, eu nem tinha ido na festa. Que era perto da entrada da Petrobras ali, na casa de um cidadão lá do DR, e era aniversário de 89 anos da senhora lá, e ia fazer questão que
que eu fosse no aniversário dela. Eu tava só o pó da rabiola, mas mesmo assim eu fui lá. Cheguei lá, não tinha um que não estava na festa e não falava para mim da questão daquele lixo lá na frente, lá próximo ao ponto final do ônibus. Não só lá. Eu sei que a prefeitura está passando com certa dificuldade na zona rural também. Ribeirão do Pote, também está a questão lá grave do lixo. Tem vários bairros do município. E hoje, para falar a verdade, eu pequei até que a secretária do Meio Ambiente estava aqui hoje. Eu ia tocar nessa situação para poder fazer, já que foi criado, votado um projeto aqui nessa casa dos resíduos sólidos. E aí vai ver quanto a questão de ensinar, educar o povo na zona rural, para poder colocar reciclagem. Muita coisa ali é reciclado. Parei lá o carro para ver lá na volta. Até as fotos, tá tudo comigo aí. E tinha 2 cidadãos lá, mexendo no lixo lá, pulsando lá e jogando, catando material reciclado, latas, coisas para poder vender. Então, já que o seu prefeito está aqui, estou cobrando nesse sentido. Também, senhor presidente, esse final de semana, desde aquela chuva braba que deu, hoje já temos bairros aqui no município ainda sem energia elétrica. A comunidade do Padre José ainda se encontra ainda várias áreas sem energia. E o Ribeirão do Pote voltou no domingo, 2h30 da tarde, depois de 6 dias sem energia. Mas todo mundo sabe que o problema que deu, até o 0800 o Léo também teve problema no restaurante, até a gente estava ligando lá. A questão do 0800 não funcionou, por causa acho que era tanta chamada que tinha, tanto problema que deu por causa da ventania, de tanta árvore que caiu. E os funcionários da Liga trabalharam de dia e noite para poder acertar a situação. Mas ainda estão voltando, ainda carece de acertar o bairro do Padre José, que ainda está sem energia elétrica. Até hoje estava. Sério mesmo, Sérgio, até hoje estava sem energia. E o pessoal lá está pedindo para a gente dar uma força aí e cobrar. É isso que eu queria dizer, presidente. Obrigado. Dando prosseguimento, está com a palavra o novo vereador Marcelo. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, população presente no plenário e também quem nos assiste pela internet. Eu também já tinha anotado para estar falando referente à lei específica, só que não podíamos falar no expediente porque não estava na matéria. Mas o que é bom a gente tem que realmente falar, e quero aqui dessa tribuna desejar os parabéns ao seu prefeito municipal pelo esse empenho na lei específica, que uma área que ele realmente conhece, o que é verdade tem que ser dito. Também não podemos esquecer da colaboração da secretária, da ex-secretária Solange, também do nosso amigo Danilo, que também muito colaborou para que essa lei, após longos e longos anos, muitos prefeitos passaram, e agora, se Deus quiser, como já foi aprovado por todos os deputados na Assembleia, logo, logo, o governador irá sancionar essa lei, que irá ajudar em muito os moradores do nosso município. Sabemos que muitas áreas necessitam do básico, uma ligação de uma rede de água, uma rede de esgoto, mas em virtude da legislação atual não permitir, eles não têm esse benefício. Cito como exemplo o bairro ali do Fartura, lá do loteamento do senhor Narciso. Até um rapaz que é muito amigo meu, que sempre cobra todos nós vereadores, que é o Robertinho do Som, que toda vez ele briga, acho que cobra todos nós vereadores, porque ele fez sua casa com um grande sacrifício. Não só ele, mas todos lá que moram e não tem o básico. Eu acho que agora, realmente, não só ele, mas todos os demais bairros poderão logo, logo receber esse benefício. E, principalmente, aos moradores do Prolop. Todos nós sabemos que aqueles moradores lá que se encontram estão praticamente
um pedido de que suas casas sejam demolidas no dia 27 de novembro, se não me falha a memória. A prefeitura conseguiu, através da sua equipe jurídica, um remédio para que seja suspenso. Mas, como já foi aqui dito, não é uma coisa definitiva. Mas, com essa aprovação dessa lei específica, se Deus quiser, aqueles moradores lá poderão ficar. Porque, imagine só você tendo a sua casa demolida. Não foi um erro de agora, é um erro do passado. Um erro que foi feito da gestão de um prefeito da época, que agora vem no jornal falar que ele está preparado para administrar a cidade. Que não tem pessoas sem experiência, pessoas que não têm competência, que ele agora está preparado. Na época ele não estava preparado. Está aqui um exemplo. Então, eu acho que todos merecem a oportunidade. Jogar pedra é fácil, difícil é ser vidraça. Então eu quero aqui parabenizar essa lei que muito irá ajudar nossa cidade. Também sabemos que não vai ser do dia para a noite. Não vamos falar para todo mundo dos bairros que serão beneficiados, que do dia para a noite eles irão receber esse benefício. Mas é uma coisa, é uma coisa de longo prazo. Eu acho que muitos prefeitos que aqui irão estar em Salesópolis, acho que não terão tempo de regularizar tudo, mas daremos o começo. E tendo o começo, o resto se dá. Também não poderia deixar de falar nessa noite, numa reunião que nós, vereadores, alguns não puderam participar, em virtude de outro compromisso, com a empresa Júlio Simões. Empresa essa, igual já falei, já passou prefeito, já passou vereador, é toda vez a mesma cobrança. É para melhorar o transporte de pessoas que muito utilizam para trabalhar, para ir à escola, para ir ao médico. Eu acho que toda vez que tem a reunião, alguma coisa melhora. Falo isso porque durante muitos e muitos anos utilizei esse transporte, seja para o trabalho, seja para a escola. Mas peço e espero que após essa reunião alguma coisa melhore. Foi falado aqui também dos policiais. Concordo plenamente, não irei entrar no mérito, mas apoio as palavras dos meus colegas que realmente estão abusando. Policial tem que pegar é o tráfico de drogas em nosso município. Toda vez eu falo nessa tribuna e nunca vou deixar de falar. Isso sim que é a função do policial. Não estou falando que multar não é também, mas eu acho que o tráfico de drogas, seja em qualquer lugar, igual muito tempo se falava no passado que o bairro de tráfico de drogas era o Fartura. Hoje não. Hoje você vê na Praça da Matriz, no Totozinho, no Jardim Nídia. Eu acho isso sim que é a função dos nossos policiais, de coibir esse tráfico de drogas. Outra coisa que eu quero aqui registrar, até aproveitar igual o meu colega Mário falou, referente à pavimentação das ruas do Totozinho Cardoso. Peço sim ao senhor prefeito municipal, que aqui está presente, que cobre realmente da empresa. Pois aquelas ruas ali próximas ali à fisioterapia, próxima ali ao depósito Camargão, já está quase um mês pronta, aguardando somente a pavimentação. E aquelas calçadas que lá estão também vão ter que ser todas refeitas. Dia desses a pessoa estava ali na fisioterapia, acabou caindo ali. E o povo, independente de que seja, acaba cobrando. É uma melhoria para o bairro, uma luta de muitos e muitos anos daqueles moradores. Aquela rua da quadra, igual já falei dessa tribuna, que tinha buraco na parede esperando vaga no chão, de tanto buraco que tinha. Agora, com certeza, irá receber a pavimentação. Então, eu só peço que cobre da empresa agilidade. E falando em agilidade também, é referente às obras do portal. Peço também que fui cobrado por alguns moradores ali, que tem muito pouco trabalhadores na obra. Não sou engenheiro, não sou mestre de obra, o que eu não sei, eu nem falo. Então,
quero cobrar das pessoas responsáveis, do secretário de obras, igual já falei, o prefeito sozinho não pode resolver tudo. Por isso que tem secretário de obras, tem secretário de meio ambiente, tem secretário de saúde. Se não precisasse disso, o prefeito resolvia tudo. Mas como existem as pessoas responsáveis, só peço que cobre agilidade naquela obra e principalmente qualidade. Apesar de muitos vereadores, inclusive eu, também não ser favorável àquela obra, eu acho que tinha outra prioridade, mas fazer o quê? Já que fez, então que faça com qualidade. E também, falando em obras, eu quero aqui também aproveitar para que agilize o mais breve possível aquelas obras de um recurso, se não me falha a memória, o vereador pode me corrigir depois, acho que do deputado Valdemar Costa Neto, referente às obras do centro esportivo e também das obras do ginásio do distrito. São obras que realmente são necessárias. A população que lá se utiliza daquele espaço irá ficar com certeza muito contente, porque do jeito que está perigoso. Aquela quadra do centro esportivo, qualquer chuva que dá, já molha toda a quadra. E muitos jovens e pessoas idosas, da terceira idade, ou melhor idade, como se diz, também se utilizam daquele espaço. Então só peço que agilizem o processo licitatório, não sei como que está, também sabemos que o governo não está repassando o dinheiro para estar quitando essas obras, ou muitas vezes também para estar abrindo uma licitação para a obra. Mas peço sim que agilize o mais breve possível. E como estava falando do portal, eu não esqueci de falar daquelas luminárias que lá se encontram. Eu acho que aquelas luminárias, me permite, igual eu falei, o que eu não sei, eu não falo, mas sugestão a gente dá. Referente àquelas luminárias, eu acho que como vai ter uma luminária no canteiro central, eu acho que aquelas luminárias, no futuro, quando terminar a obra, poderiam ser retiradas e serem colocadas em outros pontos escuros do nosso município. Eu acho que uma coisa será bem-vinda, ao custo baixo. Sabemos que logo, logo, o nosso município irá arcar com mais essa tarefa, que será obrigação do município assumir a iluminação pública. Então, quando inaugurar aquela obra, aquelas luminárias que lá se encontram, serem colocadas em outros lugares. Não vou falar os locais, porque o prefeito deve saber aonde realmente deve ser colocado. Mas vai aqui a minha sugestão. E para encerrar, igual foi falado aqui de saúde, não irei entrar no assunto de Santa Casa, mas todos sabemos que a nossa prefeitura, eu falo nossa, porque eu, além de ser vereador, eu sou município, sou morador de Salesópolis. Já falei várias vezes dessa tribuna. Eu sou vereador hoje, não sei se serei amanhã, ou algum outro cargo, mas não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado, sim, com o bem-estar da nossa população, até porque aqui eu moro, não vou embora daqui, independente de cargo político ou não. Espero, sim, criar aqui os meus filhos, até porque tenho filhos pequenos, o mais velho tem 11, um de 9 e um de 6. A política passa, mas a cidade continua. Possamos ver quantos e quantos prefeitos passaram, quantos e quantos vereadores passaram, e hoje a cidade continua. A gente tem que fazer o nosso dever enquanto aqui estamos, seja como vereador, a pessoa no cargo de prefeito ou no cargo de vice-prefeito. Igual eu já falei também, jogar pedra é a coisa mais fácil do mundo, difícil é ser vidraça. Mas, muitas vezes, temos que pensar assim, até porque somos vereadores, somos cobrados na rua, somos também cobrados por obras que fizeram ou deixaram de fazer. Eu acho que a pessoa, não pode pensar na sua reeleição, não pode pensar na eleição futura, tem que pensar no hoje. Então, no hoje, peço sim, que nosso município tenha boas escolas, ruas asfaltadas, pavimentadas, a cidade limpa e principalmente com saúde. Igual já falei hoje mesmo na rua,
Eu acho que quando você faz as coisas claras, com divulgação, seja em jornais ou na própria rádio, a população até entende. Se for preciso, para as máquinas do setor de obras, para economizar, para que esse dinheiro sobra para a saúde. Também sabemos que vai chegando no final do ano, a prefeitura tem muita dificuldade para estar pagando a folha de pagamento dos funcionários e principalmente o 13º. Então, se não economizar agora, vai ficar difícil. Então, aqui vai o meu recado, a minha sugestão. Se for preciso, faz o possível para se economizar, para ajudar a saúde. Porque a saúde não é minha, a saúde é para toda a população de Salesópolis. Muito obrigado, senhor presidente. Dando prosseguimento, está com a palavra o novo vereador Ednei. Aceito a palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero deixar aqui meu boa noite ao Toninho e à Patrícia do Jornal Drone de Biritiba-Mirim. Sejam bem-vindos à casa. Senhor presidente, gostaria de registrar aqui em explicação pessoal que não pude estar presente à reunião que houve hoje nessa casa, referente à lei específica, reunião chamada pelo vereador Mário, devido à reunião com o secretário de Saúde. Não foi possível chegar em tempo hábil. Senhor presidente, gostaria de falar também a respeito da lei específica. Quero deixar aqui os meus parabéns ao empenho do prefeito municipal, prefeito Rafael. Todos sabem aqui que ele lutou arduamente, né, não poupou esforços no sentido de aprovar essa lei, de fazer toda a tratativa, conduzir as situações para chegar hoje na aprovação da lei pela Assembleia Estadual. Também não podemos deixar de registrar aqui, senhor presidente, o empenho dessa casa, que muitas vezes se reuniu, se mobilizou, né, fazendo corpo junto ao Executivo, junto à Assembleia Estadual e aos órgãos competentes, os comitês, para chegar ao resultado da aprovação da lei, aprovada na última semana. E também não podemos deixar, como citou aqui o vereador Claudinei, de reconhecer o trabalho dos nossos deputados. Essa lei foi aprovada por unanimidade pelos nossos deputados da Assembleia Estadual, porém houve um trabalho árduo dos nossos deputados aqui da região do Alto Tietê, em especial o deputado André do Prado, que encabeçou esse trabalho, chamou aquela audiência pública e fez um trabalho de comissão em comissão para que houvesse o entendimento e a aprovação da lei específica da forma que foi encaminhado para a Assembleia, né? Sem que houvesse emendas que pudessem retardar a aprovação dessa lei para esse ano ainda. Não podemos esquecer, senhor presidente, que a lei foi aprovada, agora segue para a sanção do governador Geraldo Alckmin, e após a sanção do governador ainda tem a fase de regulamentação, como até foi explicado alguns dias atrás a mim pelo próprio prefeito Rafael. Essa regulamentação que vai ser conduzida pelo Comitê de Bacias, né, senhor prefeito? E, a partir daí, podemos, então, começar a trabalhar a questão da lei no nosso município, após a regulamentação, com condições de realmente aproveitar todos os benefícios que essa lei vai trazer para o nosso município. Mas eu vejo, senhor presidente, que o trabalho ainda está começando, né? Na última sexta-feira, eu tive a oportunidade de estar com a Solange Vu, nossa ex-secretária de Meio Ambiente, eu, o vereador Paulinho, né, onde estivemos em reunião com ela para que ela pudesse dar algumas coordenadas em relação à lei, em relação ao que foi aprovado por essa lei específica. E como, utilizando das palavras dela aqui na tribuna hoje, foi construída uma ponte, para que a gente tenha acesso a um caminho que ainda vai ter pedras, vai ter curvas, mas que hoje a gente tem como ultrapassar, né? O nosso plano diretor, o ano que vem já completa 10 anos, esse plano diretor vai ter que ser revisto e vai ter que ser reconduzido da forma que a legislação nos permite para que o município avance.
Então, não podemos esquecer dessa situação, porque muitos hoje nos procuram e falam, agora a lei específica está aprovada, acabaram-se os problemas. Não. Hoje nós temos ferramentas para contornar algumas situações que nós vivemos hoje com a lei arcaica que existia. Né? Então, temos que ter o pé no chão quando formos passar alguma informação para os munícipes. Né? Temos que nos informar. Acho que essa reunião que foi chamada pelo vereador Mário hoje, muito vem a contribuir nesse sentido. Né? E como eu disse anteriormente, na primeira parte da sessão, nós temos que unir forças, independente se é a questão da saúde ou a questão do desenvolvimento do município. Nós vivemos num município pequeno, onde todos se conhecem, um acaba dependendo do outro. Então vamos unir forças, quaisquer que sejam as questões, para que a gente atinja um objetivo comum, que é a melhoria da qualidade de vida para a população, na questão da saúde, na questão da moradia, na questão de emprego e renda. Então, assim, eu acho que ainda temos muito a fazer, mas hoje temos uma ferramenta, temos como conduzir essa situação. Brevemente, senhor presidente, gostaria de falar aqui a respeito do asfalto Tozinho Cardoso. Bem lembrado aqui pelo vereador Marcelo, nós que somos vereadores que moramos no bairro, acho que diuturnamente somos cobrados pelo andamento daquela obra. Né? Principalmente, eu vejo a necessidade na rua Sebastião Nepomuceno da Silva, que é uma rua onde tem um movimento muito grande de caminhões de carga, veículos pesados, que seja realmente uma obra de qualidade. O vereador Marcelo citou aqui a questão da agilidade na conclusão das obras, então eu vou além. Além da agilidade, eu peço que o acompanhamento por parte do setor competente da Prefeitura na questão da qualidade, para que nós, logo após a pavimentação, não venhamos sofrer com a degradação desse asfalto novo. Vereador Marcelo, me permita, o senhor citou aqui a respeito da questão das luminárias do canteiro central, da Avenida Osaka. No dia 31 de julho, através da indicação 132/15, eu havia feito a mesma sugestão para o Executivo Municipal, que pudesse realocar essas luminárias, né, como eu acredito que não seja prudente ter dois tipos de iluminação na mesma via, sendo que essa luminária nova ela visa atender com maior qualidade do que a existente hoje. Então, que se possa estar fazendo a readequação nos locais onde houver necessidade e seguindo os pedidos feitos por essa casa, que são inúmeros. Eu mesmo, que entrei desde 2013, tenho várias solicitações de iluminação pública, principalmente na área rural. Tem municípios, bairros, por exemplo, com o nascente do Tietê, não tem sequer um ponto de iluminação pública. Então, que pudesse essa área ser contemplada, se assim o Executivo julgar que há possibilidade técnica e financeira de realizar esse trabalho. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho a dizer essa noite. Eu sei que até as questões que se referem à aprovação da lei específica depende de uma série de fatores, desde sua parte a ser sancionada, sua regulamentação pelo Comitê de Bacias e a adequação ao plano diretor. Mas também não podemos esquecer que tudo isso tem que estar junto com o alinhamento do Código Florestal. Tem uma série de questões que envolvem módulos, que envolvem situações. Então, tudo isso vai abrir também um leque para a Prefeitura ter uma melhor arrecadação e a pessoa ter um documento legal da sua propriedade. Gostaria de pedir para o primeiro secretário que proceda a leitura do ofício 0517 de 2015. Prefeitura da Estância Turística de Salesópolis. Datado em 14 de setembro de 2015, ofício número 517/2015, GP. Assunto: solicita o uso da palavra na sessão ordinária. Excelentíssimo senhor presidente, com os devidos cumprimentos, vimos através deste solicitar o uso da palavra, pelo prazo de 10 minutos, na sessão ordinária que ocorrerá na data de hoje, a fim de se fazer alguns esclarecimentos sobre a Santa Casa local e demais assuntos pertinentes à saúde municipal. Sem mais, despeço-me, apresentando a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinta consideração.
Engenheiro Benedito Rafael da Silva, prefeito municipal. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Salesópolis, vereador Paulo Arouca Sobreira. Assim sendo, convido o excelentíssimo senhor prefeito para que possa fazer uso da tribuna para os devidos esclarecimentos. Boa noite. Muito boa noite a todos e a todas. Cumprimentar o senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores. Queria pedir só um minuto para a explicação da lei específica. Agradecer a manifestação dessa casa, do nosso empenho, e aproveitar e dizer também que esse trabalho é fruto do grande esforço de funcionários da Prefeitura, desta casa, dos deputados da região. É a soma de esforços que se concretiza hoje com essa lei, que o governador nos prometeu de sancionar essa lei aqui em Salesópolis, pela importância da nossa participação do município de Salesópolis na elaboração dessa lei, nesse trabalho que foi feito, e prometeu, não sei se haverá agenda para isso, me passa o prazo, mas que virá aqui sancionar essa lei, que precisa de uma grande festa, porque é um acontecimento muito grande. Como foi dito também, essa lei ainda depende de regulamentação, mas muitas medidas são de efeito imediato. Após a sanção, muitas medidas já podem ser tomadas, já é um avanço, junto com a promessa também do presidente do Tribunal de Justiça, que acelerar a implantação do cartório de registro de imóveis em Salesópolis, vai também agilizar todo um processo de regularização e muito importante. Rapidamente, falando das obras, realmente as obras estão paradas por falta de pagamento. Tanto o governo federal quanto o governo estadual não estão pagando as obras. São medições em atraso. Os serviços executados são gerenciados por empresas que fiscalizam as obras, além da Prefeitura. A Caixa Federal fiscaliza e mede as obras do governo federal e a Emplasa fiscaliza e mede as obras do governo estadual. O governo federal não repassou recurso para o Ministério, que não repassou recurso para a Caixa para pagar as obras federais. Estão todos paralisados. O governo estadual não repassou os recursos para as secretarias para repassar para o município, fazer o pagamento para as obras continuarem. A situação do país é a situação do Estado. Não diferente disso, e muito pior, a situação do nosso município. E é por isso que tomamos essas medidas da saúde, que eu quero explicar aqui, que a situação está realmente caótica a nível de administração, porque não é a saúde. Nós não estamos pagando a coleta de lixo, não estamos pagando conta de luz, não estamos pagando vários compromissos. A queda da arrecadação foi muito grande e nós estamos com dificuldade, um grande repasse para a saúde. Santa Casa, realmente assumimos um grande compromisso de manter a saúde, manter o pronto atendimento. Quando assumimos em 2013, não havia formas de regulamentar e regularizar o repasse para atender o pronto atendimento do município, que é a obrigação do município. Para isso intervimos na Santa Casa. Mas a partir daí, além do pronto atendimento, a Santa Casa passou a fazer o serviço de atenção básica. Nós estávamos com mais de 250 atendimentos diários na Santa Casa. As pessoas não iam mais no posto de saúde e usavam a Santa Casa para atender todo tipo de consulta. Troca de atestado, troca de receita. Por nós termos um excelente médico, vamos citar aqui o Dr. Humberto, da Santa Casa, toda consulta, toda noite, é pessoal de Biritiba, pessoal de fila para atender a Santa Casa. Não havia possibilidade de manter a nossa obrigação, que é o pronto atendimento. É urgência e emergência. E nós tivemos várias reuniões nesse período, com o governo do Estado pedindo mais recursos. O governo foi muito claro. Santa Casa não pode ser custeada pelo município. Santa Casa tem que gerar receita. O município tem que pagar a urgência e a emergência da Santa Casa. O senhor tem que dar um jeito de regulamentar isso. E nós estivemos trabalhando com isso. Pedimos auxílio dos deputados. Logicamente, uma emenda parlamentar resolve muito. O único deputado que propôs uma emenda parlamentar para o município é o deputado Gondim, 170 mil, que também não saiu até hoje. Mas marcar audiência com o secretário é fazer pirotecnia para Facebook. Só tirar foto. Quantas vezes fomos lá, tiramos foto com o secretário, voltamos para cá, coloca no Facebook, vai garantir coleta de exame pelo SUS, vai repassar dinheiro. Passa e não resolve nada. Então nós assumimos um compromisso com o secretário de Estado, Davi Uip. Nós queremos um plano sério
gerenciado pela Secretaria Estadual da Saúde, daquilo que possa ser feito em Salesópolis. Na audiência com o secretário da BioIP, ele nos comprometeu e mandou, essa semana, técnicos da Secretaria Estadual da Saúde, que está acompanhando a elaboração de um plano dos 2 milhões de reais que solicitamos, para que possa auxiliar a saúde do município. Esse plano termina amanhã, né, secretária? Terminando de elaborar amanhã, colocando os custeios de exames clínicos, médicos, materiais e todas as despesas que a Santa Casa pode ser custeada, de acordo com a nova regulamentação que o governo exige. E aí, com esse plano formatado junto com a secretaria, nós vamos ao secretário e vamos buscar recursos do governo para que libere esses 2 milhões. Aí sim precisamos da ajuda dos nossos deputados. É por isso que hoje eu falei, não vou na reunião com o secretário e não deixei o secretário da Santa Casa aí, porque não ia resolver nada. Estava em andamento, viu, vereador? Por isso, não tinha nada que resolver, porque estava todo um processo em andamento. Era só uma conversa, não resolveria. Então, com um plano, um documento na mão, iremos sim pleitear o recurso. Sairá o recurso? Muito difícil. A situação que está, o governo não cumprindo os compromissos mínimos dele. Vai liberar os 2 milhões? Não vai. Mas, a partir daí, nós temos que tomar atitudes e reduzir o atendimento da atenção básica na Santa Casa e fazer que esse tipo de serviço, para quem queira utilizar a Santa Casa, pague por esse serviço. Porque não é função da Santa Casa. Aí sim, nós vamos criar uma linha de serviço pago pela Santa Casa, e a Santa Casa atende urgência e emergência. Acho que o vereador Marcelo entende bem dessa problemática e acho que é por aí. Nós temos que parar de atender a Santa Casa de porta aberta. A pessoa tem um resfriado, vai na Santa Casa. É quinta-feira de mês, vai na Santa Casa. Feriado não vai, festa não vão, mas todo feriado, a Santa Casa à noite, qualquer problema vai na Santa Casa. A mulher vai passar na consulta, o marido aproveita a viagem para passar na consulta também. Assim que estava acontecendo. E isso é impossível na realidade de hoje. Então nós estamos o quê? Tomamos uma atitude, não foi o fechamento da Santa Casa, foi só uma medida para poder nos reorganizar. Santa Casa está reaberta hoje, por quê? Reaberta sim, mas atendendo no padrão de urgência e emergência. Febre alta, infecção, qualquer problema, pressão alta, é atendido sim. Hoje foram 59 casos. Ontem foram 95 casos atendidos. Mas estava sendo atendido 250 casos. E aí nós vamos realinhar agora, estamos estudando uma forma de uma entidade que tem que ser uma organização social. Não posso licitar e terceirizar, tem que licitar, fazer um chamamento público para uma empresa, uma organização social que queira, possa assumir os serviços da Santa Casa e gere uma parte da receita para poder custear. Santa Casa hoje custa 340 mil reais. O SUS paga, o MaxSUS passa 91 mil. Nós passamos 150 mil. 100 mil de déficit mensal por mês. E não conseguiremos passar mais recursos para a Santa Casa. Não tem forma. Já estamos prejudicando serviços essenciais da administração, custeando esse serviço da Santa Casa, como estava sendo feito. Essa é uma medida pensada, séria, responsável, que nós tivemos que tomar. Comunicamos, sim, a essa casa por ofício. Foi uma medida que tivemos que tomar com urgência, porque o gestor ele tem que tomar decisão. Na hora certa tem que tomar decisão. E assumir essa decisão. E assumimos isso. Porque se fosse levar para um debate junto com essa casa, acho que seria difícil haver um consenso. Então, tomamos a decisão. Com certeza foi a mais acertada, para que a Santa Casa, amanhã, possa, sim, estar sob controle. A dívida que tem com a Santa Casa é uma dívida complexa que não é da nossa Santa Casa, é de todas as Santas Casas. Paraibuna fechou. Saúde no país é difícil. Maternidade de Ipiranga fechou. Maternidade do Santana fechou. Unimed faliu. Santa Casa de Salesópolis não fica atrás. A dívida da Santa Casa é um compromisso do governo passado, o governo federal assumiu, que financiaria essa dívida a longuíssimo prazo. Poderiam pleitear recurso para financiamento junto à Caixa Federal, que o governo perdoaria, porque grande parte dessa despesa, dessa dívida, é juro e correção monetária, de 3 milhões e meio, deve cair para 1,5 milhão, o principal. Então, a dívida, grande parte da dívida é juro e correção monetária, e que o governo perdoaria e financiaria a longo prazo. Mas, por outro lado,
a nossa Santa Casa perdeu o SEBAS, que é o Certificado de Assistência Social. E estamos pleiteando, estamos regularizando. Mas o SEBAS ele é pela ordem de entrada no Ministério, a comissão que estuda isso, e nosso ainda está longe, está demorando para ser analisado. Para nós conseguir recuperar o SEBAS, ter o nosso certificado de assistência social, para ficar o quê? O que o SEBAS faz? Como Santa Casa e o SEBAS? Ficar isento de encargos de garantia e previdência social. Nos isenta. Então já aí também seria uma regulamentação futura que estamos trabalhando nisso. Mas hoje não haveria outra forma de fazer senão essa que estamos fazendo. A população está sendo assistida, sim. Houve alguns casos de mau atendimento nos primeiros 2 dias, houve mau entendimento de alguns funcionários da Santa Casa que foram corrigidos. Hoje estão plenamente conscientes do que deve ser atendido, o que é uma criança que chega com uma necessidade ou não, estão preparados para isso, estão atendendo. Não vamos mais atender os casos gerais de atendimento. É isso que eu tinha que informar para vocês. Estou aberto para alguma pergunta, se for necessário. Acho que é isso aí. Senhor prefeito, boa noite. Eu não entendi direito essa parte, não sei se o senhor comentou. Agora, com a volta normal dos atendimentos, se a prefeitura está repassando algum outro valor para a Santa Casa, a não ser os R$150 mil. Os R$150 mil. Só 150, não consigo passar mais recursos. Tá, então os 30 mil que eu fiquei sabendo que a prefeitura ia repassar, não é verídico? Os R$30 mil a mais por mês? Nós estávamos adiantando 30 mil. 150 adiantando mais 30, Mas era um adiantamento. Não temos condições orçamentárias de gastar isso. Hoje o município está gastando mais de 30% só com a saúde, no orçamento. Então está comprometendo toda a administração. Então não há possibilidade hoje de aumentar o repasse para a Santa Casa, tem que reduzir despesas. Nesse atendimento, estava se gastando muito dinheiro com o medicamento necessário. A pessoa com um simples gripe chegava lá, mas queria tomar um soro, queria tomar um medicamento, ia lá, internava, era internação. E hoje, um procedimento normal da Santa Casa que a gente gasta R$10, o governo federal repassa 58 centavos. Então, é uma conta que não fecha. Então, temos que reduzir esse custeio. Então, é só 150 mesmo. Só uma perguntinha. Foi falado aqui na explicação pessoal, é sobre a dívida da Santa Casa, senhor prefeito. Que diz que a dívida anterior, quem vai ter que pagar é a administração passada, não é a gestão agora? A dívida é da Santa Casa, da entidade Santa Casa. Certo? Essa dívida, ou o governo assume uma postura de renegociar, que não é uma dívida dessa Santa Casa. Todas as Santa Casas do país estão extremamente endividadas. Essa dívida nunca será paga por ninguém. Não tem condição de pagar. Responsabilizar hoje aqui uma diretoria da Santa Casa, com patrimônio próprio, esse pessoal essa dívida vem de muitos anos. Vem de muitos anos. Quer dizer, vai ser difícil. Viu, senhor prefeito? Que, na verdade, eu fiz um requerimento de Vossa Excelência e foi respondido aqui. É sobre o fundo de garantia, INSS dos funcionários, que está tudo atrasado. Quem que vai pagar essa dívida? É isso que eu quero saber. Quem que vai pagar essa dívida? O funcionário vai ficar no prejuízo? Nós temos que arrumar recursos para cobrir esse pagamento. Hoje não tem condição. Hoje a nossa arrecadação hoje está faltando R$100 mil e a conta não fecha. Ou a gente fecha a Santa Casa e deixa pronto o atendimento só mesmo. Agora, os funcionários hoje estão numa condição realmente delicada, irregular, quer dizer, vamos jogar, claro que é uma coisa que não podia talvez ser falar aqui em público. Se eu fosse funcionário de Santa Casa hoje, eu entrava na justiça para que o patrimônio da Santa Casa pagasse a dívida deles. Hoje é o único bem que tem hoje, para garantir os funcionários que estão lá há anos sem ter fundo de garantia, INSS, e não há condição legal de ser feito esse pagamento. Ou ela gera receita, trabalha e gera receita para custear os custos da Santa Casa, que é isso que tem que ser trabalhado, mais R$100 mil de arrecadação, para fechar a conta, ou ela está inadministrável. Senhor prefeito, a verba, o dinheiro que nós aprovamos, acho que na sessão
atrasada, o senhor tinha assumido o compromisso que ia mandar para a Santa Casa, eu só queria que o senhor confirmasse realmente o dinheiro que nós aprovamos vai ser encaminhado para a Santa Casa. Já foi encaminhado R$40 mil, quer dizer, 40, na verdade, com 340 de custo da Santa Casa, 40 mil é 5 dias de serviço. Né? Representa R$40 mil, queria que fosse 4 milhões, 40 milhões, mas foram R$40 mil. Paga o medicamento de um mês, junto com o raio-x. Então, realmente são valores pequenos que a gente consegue. O deputado está brigando por uma emenda de 170 mil. Excelente que chegue 170 mil. Vamos brigar que a emenda chegue 170 mil. O que representa isso para a Santa Casa? 15 dias de atendimento. Então, a gente precisa... O custo da saúde hoje está muito difícil. Um hospital hoje, como Santana, fechar a maternidade, Ipiranga fechar a maternidade, porque não consegue manter os seus hospitais, todos conveniados, todos, quer dizer, hospitais de tradição mogiana, por exemplo, que está fechando, é porque a saúde está... Sabe que está falido. Mais uma pergunta, prefeito. A Santa Casa foi fechada, acho que 10, 15 dias, é isso, né? Não. 8 dias? 5 dias? 10 dias. Eu só gostaria de saber o que mudou antes e depois desse fechamento. O procedimento, a seleção do atendimento, priorizando o atendimento só de urgência e emergência. Consultas normais, troca de testado, troca de receita. A pessoa ir lá só para medir pressão, não tem suspeito que é pressão, tem que medir pressão, que é caso de rotina, a Santa Casa não está atendendo. Ou um resfriado. Né? A criança, hoje, esse dia chegou a mulher lá, ela falou que o mosquito tinha picado o bumbum do neném dela. E queria que a Santa Casa atendesse. Aí, discutiu. A mãe é a mãe. Para ela, a urgência é dela. O filho é dela. Ela tem razão. Mas aí a gente tem que saber priorizar realmente o que é emergência, urgência e emergência. Infelizmente, poderia estar aberta para direito todo mundo, mas não temos condições disso mais. Está saturado. Né? Prefeito, a Santa Casa ela vinha atendendo de porta aberta a quem chegasse lá, independente da situação. Hoje o senhor diz que quem vai fazer esse atendimento são os postos de saúde. No posto de saúde, os atendimentos são agendados. De que forma que está sendo feito essa tratativa? Nós estamos orientando, né? A doutora Raíssa está de férias, né? Chegou hoje, já estamos atendendo, está atendendo sem agendamento. Só que chegar no posto hoje, está atendendo sem agendamento. E a ideia nossa, nós estamos... O clínico ou todas as especialidades? A pediatria, estamos hoje com contato, acho que vamos conseguir mais 2 médicos pediatras do Estado. O Dr. Arnaldo tivemos um contato lá, talvez virar mais 2 médicos pediatras para o município. O Dr. Arnaldo abriu agora, para médico que quiser vir para Salesópolis, está aberto, abriu agora, liberou. Se tiver médico, e se alguém conhecer algum médico que queira vir trabalhar em Salesópolis, o Dr. Arnaldo está liberando. Para a gente tentar repor de novo esses médicos da atenção básica. E a gente tem um agravante, prefeito, que as unidades básicas elas trabalham de segunda a sexta no horário comercial. Durante os finais de semana e após as 17 horas. O que for urgência, a Santa Casa atende. Uma criança com febre alta, com pressão alta, uma cardiopatia, alguma coisa, a Santa Casa atende. Atende normalmente. Obrigado. Não atende casos de rotina. Senhor prefeito, eu gostaria de saber do senhor, a cidade toda fala em doações para a Santa Casa. A maneira que está sendo feita essas doações, estão legais essas doações? Existe um controle dessas doações, uma prestação de conta dessas doações? Então eu gostaria de saber do senhor nos informar que se essas doações estão sendo feitas e são legais, juridicamente, essas doações. Olha, toda Santa Casa recebe doação. É perfeitamente legal. Inclusive, eu andei conclamando algumas pessoas a ajudar a Santa Casa. Semana passada, né, secretária, nós ligamos aqui para 20 empresários aqui do município que pudessem ajudar a nossa Santa Casa. Marquei a reunião para 18 horas, 16 horas. 16 confirmaram a presença para essa reunião para ajudar, contribuir com a Santa Casa. Vocês sabem quantos compareceram? Nenhum cidadão. Agora, não estou bem. Não é eu que estou bem.
É o bom senso da nossa população. Pessoas que são envolvidas Bom, vamos comentar. Então é o seguinte, não vieram. Agora, temos doações, sim. Tem pessoas fazendo doações, começando doação. Temos pessoas responsáveis. O senhor Marcos Cáfaro é uma pessoa de índole que todo cidadão de São Paulo conhece, respeitável. Os funcionários que cuidam das finanças, funcionários respeitáveis, e que o senhor deveria ter, Sua Excelência, você deveria ter respeito com esses funcionários, com a dedicação que eles têm, trabalhando na condição que eles estão trabalhando. Eu não tenho dúvida deles. Eu só perguntei ao senhor se essas doações estão sendo legais. São os funcionários. Se existe poderá prestar uma prestação de contas, se a promotoria poder prestar conta, pedir essa prestação de conta, se realmente está sendo um controle, se está sendo feito. Porque qualquer cidadão eu posso pedir doação para a Santa Casa e não repassar. Qualquer cidadão pode pegar no Facebook e entrar, eu estou recebendo, a minha conta é tal, e deposita que nós estamos depositando na Santa Casa. É justamente isso aí que nós estamos colocando. A questão da legalidade. Eu acho que a campanha Criança Esperança, tudo, existe uma conta, existe uma comissão, e aqueles que quiserem fazer doação, que deposite na conta tal. O nosso jurídico é justamente isso que eu estou perguntando ao senhor. Não estou duvidando do Marcos, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. A doação é legal. Não tem conta bancária, infelizmente, porque as contas bancárias da Santa Casa estão com bloqueio judicial. Se eu abrir qualquer conta da Santa Casa e colocar R$50, a justiça bloqueia. Entendeu? Então estamos se recebendo com o cidadão, mas o balanço está sendo feito, a prestação de conta está sendo feita dentro da respeitabilidade que tem os nossos funcionários, temos que ser confiar. Eu acho que estou num momento seguinte, de colaboração de todos. Agora, talvez por isso os empresários não compareçam. Não sabia. Aquela questão de transparência. Precisa ter, se não precisa abrir a conta da Santa Casa, mas uma comissão, como o Joca, como o Zé Maria Camargo fez, existe uma comissão, existe uma conta bancária, e todos aqueles que quiserem fazer doação, existe uma associação Amigos da Santa Casa, com o Joca, que você falou, citou, com o Elton, Dr. Elcio Ono, com várias pessoas, com a Rita Renal, sua irmã, que está controlando as doações da Santa Casa. Então é isso que precisa dar transparência. Isso aí não foi falado. Sabe que os empresários estão sabendo disso? Estão sabendo, sim, senhor, que é publicado. Existe uma conta, estão sabendo. Foi publicado em jornais, todo mundo está sabendo dessa comissão. Já foi esses casos, eu não vou ficar batendo boca aqui hoje. Eu só queria pedir licença, em cima do que o Sérgio pergunta, só queria dizer o seguinte, que no estudo que eu tenho, meu particular, mas como eu tenho autorização, posso te dar e dar a todos os vereadores, se quiser, é que a dívida da Santa Casa, por mais que houve intervenção do município, o Tribunal de Contas não entende que essa dívida seja do executivo do município. É uma dívida da Santa Casa. Quem vai responder na hora de uma questão trabalhista ou não é a prefeitura. É as pessoas que estavam na Santa Casa, através da entidade que foi criada naquele momento. Se a dívida passou por aquele outro prefeito e tal, a dívida não passou muito tempo. Só que você visitou, e teve um doutor com sua equipe conseguiu deixar sanável as contas da administração. Sem contar ele que fazia doações para outra entidade do município naquela época. Então, só deixar claro que não sei nem se foi feito esse conhecimento, ou a secretaria, não, é um estudo que eu tenho. Eu vou tornar isso daí, porque eu pedi autorização, porque houve um gasto, alguém pagou por isso, e não fui eu. Então, eu recebi, eu pedi isso daí, e vou passar. Então, deixar claro isso daí. Porque hoje, o que nós temos que tratar, na verdade, o problema está aí. Como vai ficar? Então, já falou que vai ficar fechado por essa situação de ambulatórios, como disse aí, mas está atendendo os outros casos. Vai vir mais velho posto, não sei aonde e tal. Então, é isso que nós temos que partir. O que nós vamos conseguir fazer para melhorar essa saúde, que é o problema do país inteiro. Só queria avisar o senhor essa questão. Fiquei contente com o esclarecimento dele, porque, na verdade, também eu acho que não é justo, né? O pessoal vai festa, faz tudo na Santa Casa, e depois a prefeitura tem que arcar com todos os ônus, né? Verdade, então, eu acho que está completamente certo. Perante a Receita colocação Federal, do vereador. Chama-se Sociedade de São Vicente de Paulo, que ainda existe, que é uma entidade a nível brasileiro, que é a Sociedade de São Vicente de Paulo, e depois as entidades que assumiram posteriores. A última associação Santa Casa que foi formada. Responsáveis por isso. Glória a Deus.
dado para mim, no qual o senhor fala que realmente a despesa, um médico, é em torno de R$90 mil. São 3 médicos durante o dia, um plantão de 1.000, esses 30 dias dá R$90 mil. Só que também é de conhecimento que se paga R$140 mil para a empresa que presta serviço médico. Não estou questionando o médico, o doutor Humberto. Estou apenas questionando o valor que é pago em torno de R$140 mil. Então, cada uma diferente de 50 mil. Sei que tem relativo a pagamento de impostos. Encargos sociais. Encargos sociais. Não seria possível fazer uma redução desse valor? E, além disso, também é de conhecimento de nós, vereadores, que há pouco mais de um mês, 2 meses, foi contratado mais uma enfermeira para a Santa Casa. Eu acho que se a prefeitura está fazendo a parte dela, também a Santa Casa tem que fazer a parte dela. Não adianta encher a Santa Casa de gente, de enfermeiro, de várias e várias pessoas, que não vai conseguir pagar de jeito nenhum. Eu queria perguntar isso para o senhor, o que poderia ser feito até, porque todos nós sabemos hoje em dia, que toda e qualquer empresa está fazendo a renegociação dos seus contratos. Seja o raio-x, seja a empresa de serviço médico, igual o Fogó está falando. Não estou questionando o profissional do Dr. Humberto. Estou apenas questionando o valor pago para a empresa dele. Eu acho que uma forma de todo mundo colaborar, seja a prefeitura, inclusive o médico que vai estar na Santa Casa. Exatamente, a gente está cobrando da Santa Casa isso, quer dizer, a redução, sempre a redução da despesa, o mínimo de gasto. E a questão dos médicos é complicada porque na última reunião que nós tivemos no Condemate foi preocupante porque hoje estão pagando R$1.000 o plantão dos médicos, eles estão pedindo para passar para R$1.600 da região. Você imagina. E reclamam que em Salesópolis eles fazem por favor, porque eles o médico em Mogi, atender um plantão em Mogi por 1.000, é diferente ele vir para Salesópolis por R$1.000. E está mantendo a mesma tabela da região para atender Salesópolis. A tendência desse aumento, aí, quer dizer, a situação vai ficar muito mais crítica, mas estamos conscientes a isso. A questão da enfermagem, a gente vive sendo multado pelo Conselho também, que exige o número mínimo de enfermeiro, não só na Santa Casa, mas posto do remédio, posto de saúde do centro, tem que manter enfermeira padrão, tem que manter isso, manter aquilo mínimo. Já estamos cumprindo a obrigação também de Conselho, da Prisão Trabalhista, e reduzindo o que for possível, mas infelizmente é isso, quer dizer, é no atendimento que a gente reduzir a forma de atendimento e economizar nas despesas. Medicamentos e internação. Né? A internação, interessante se pudesse cortar a internação. Não se internava, não tinha cozinha, não tinha lavanderia, não tinha todo aquele pessoal. Por outro lado, você perde a verba do MaxSUS, que é de internação. Então não tem também condição. Nós estamos entre essa cruz e a espada. É torcer para que os 2 milhões, realmente, eu acho que agora, quer dizer, bem trabalhado, e a gente aí vai pedir um empenho. Eu acho que era interessante marcar uma audiência assim, com o secretário de Saúde. Alguma coisa sendo resolvida também a nível de Condemate, na última reunião. Até que, enfim, o grupo gestor conseguiu que a gente passe agora os exames clínicos, sejam todos feitos pelo Estado, né? Eram 1.000 feitos pelo Estado e 2.000 da nossa cota. Os 3.000 serão feitos pelo Estado. Já é uma despesa a menos que o município também vai ter essa gestão. Senhor prefeito, meus agradecimentos pelo esclarecimento e agradeço a todos. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.